Cara, a impressão que eu tive, assim, até uma coisa que eu vou perguntar para vocês, assim, o que surpreendeu vocês quando vocês chegaram na faculdade, sabe? Porque um negócio que me surpreendeu muito, eu tava falando com o Daniel no comecinho, cara, tipo, eu pensei que ia ser todo mundo o mesmo padrão, cara, tipo, a gente chegou lá em Anato 1, acho que a primeira aula nossa foi Anatomia 1, aí tinha a prática, aí tinha dividido lá as mesas com os cadáveres, no caso era ossos do crânio, né? Aí cada mesa lá tinha, acho que 5 alunos, 5, 6, 7. Você tava na minha mesa, o Zé. E, cara, dou de cara com o Wellington, sabe? Tipo, pô, o cara, se eu falar na real, acho que é o cara que eu mais admiro na faculdade, cara. Pô, um cara de mais de 40 anos, tem idade para ser meu pai, assim, esforçado pra caramba, trabalha e tá fazendo faculdade de medicina, sabe? E, tipo, não só ele, sabe? Depois conversando com outras pessoas na faculdade, a gente viu, né? Tem gente da nossa sala que, pô, fazia farmácia e desistiu de farmácia, estudou durante a faculdade de farmácia fazer medicina. Sei que tava, tipo, na UFV em medicina, mas quis estudar, sabe? Cara, eu me surpreendi muito com isso. Tipo, então, quando as pessoas me perguntam assim, tem que ser gênio para entrar, tem que fazer 3 anos de cursinho para entrar. Mano, acho que é tudo mentira, sabe? Eu acho que o que eu queria perguntar para vocês, assim, tipo, o que vocês acham, assim, o que foi essencial para vocês passarem, sabe? Eu sei que vocês pegaram muita motivação, assim, na família de vocês, na história. Comigo foi um pouco parecido, eu tenho uma história, assim, parece um pouco a de vocês. Eu terminei meu ensino médio, para quem, assim, não sabe, acho que tem coisa que nem no depoimento do quadro eu falei, mas eu terminei meu ensino médio e eu tentei fazer a prova do IME, na época eu queria fazer engenharia. E, cara, foi igual o Deleno na prova da FUVEST. O Deleno foi igualzinho você, cara. Eu zerei a prova inteira. Você acredita? Acertei nada, É, cara. motiva depois. Na primeira fase do IME eu não acertei nada. Aí, pô, meu pai tinha acabado de aposentar, meu pai tinha parado de trabalhar. Cara, história difícil. Minha mãe tinha se demitido. Minha mãe trabalhava como auxiliar de nutricionista na minha escola. E a situação lá em casa não estava fácil. O único cursinho presencial que tinha perto da minha casa, na cidade do lado, era 14 mil reais por ano. Acho que não tinha jeito. E mesmo se desse um jeito, não sei como. Imagina eu ficar indo todo dia para a cidade do lado estudar. Aí, cara, eu lembro que eu tava saindo da prova do IME, aí alguém me deu um panfletinho, aí era o panfletinho na época era do quadro. Eu fiquei muito surpreso, porque tipo, não sabia nem que tinha cursinho online na época. Eu acho que eu fui até um dos primeiros alunos do quadro. E, cara, foi muito na de vocês, assim, eu escolhi o quadro porque na época era o que dava para me pagar, mas depois eu fui muito feliz na minha escolha, assim, eu descobri que eu fiz a escolha certa, mas no momento, assim, eu posso dizer, era o que dava, sabe? Porque eu não tinha condição de pagar 14 mil reais por ano. Tanto que hoje quem pergunta para mim, tipo, qual que é a vantagem de fazer cursinho online, eu acho que é o custo-benefício, porque para quem quer passar e tem pouca condição financeira, ajuda muito. E eu também estudei em casa, assim, igual vocês, no caso eu fiz o cursinho online, mas história muito parecida, cara. Por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto quando vocês contaram para mim, assim. E mas eu acho que é isso, cara. E no meu caso, eu passando a bola para vocês assim, eu acho que para mim o que eu só passei quando eu entendi que, sabe, não importava tipo o que aqueles estereótipos, sabe? Tipo, quando eu parei de ligar para a quantidade de horas que eu estava estudando, que eu parei de ligar, sei lá, para a quantidade de coisas que eu estava deixando de fazer ou não fazer, tipo, eu só fazia, sabe? Tipo, eu me dedicava ao máximo, tipo, eu não me sabotava. Acho que quando eu percebi isso foi que funcionou para mim. Para vocês, assim, o que funcionou, sabe? Porque muita gente pergunta a hora de estudo para mim, sabe? Quantas horas de estudo você estudava? Cara, eu nem lembro. Às vezes eu tenho que fazer um esforço. Esses dias me perguntaram lá no quadro lá, eu tive que abrir minha tabela no Excel do meu horário de estudo para falar que eu estudava lá 11, 10 horas por dia. Mas, tipo, eu nem lembrava que eu estudava 11, 10 horas por dia, porque, tipo, eu acho que o pessoal acha que a gente tem tudo planejadinho, sabe? Tipo, quero que vocês contem um pouco para mim, assim, o que vocês acham que fez realmente diferença para vocês passarem, assim. Pode começar aí quem quiser. Eu vou começar então. Para mim, o que fez diferença, né? Tipo assim, como eu falei, meu tempo ele era muito curto para estudar. Eu tinha em torno de 2 meses e meio até o Enem, para poder dar uma revisada geral naquilo que eu não aprendi do terceiro ano do ensino médio e efetivamente conseguir uma nota que me desse um resultado.
Para mim, o que deu resultado, então, foi fazer um planejamento muito objetivo daquilo que eu tinha pela minha frente. Então, eu peguei as apostilas que eu tinha, eu não estudei todas as matérias, no meu caso, em relação ao meu tempo, eu vi que isso seria impossível, sabe? Aí eu percebi, então, que se eu estudasse matemática e todas as matérias da ciência da natureza e redação, eu conseguiria aumentar substancialmente a minha nota. E isso poderia vir me dar um resultado que me passasse. Então eu peguei as apostilas, eu contei todos os módulos que eu tinha para fazer, e aí no espaço de tempo eu percebi que eu tinha um dado número de módulos e uma certa quantidade de dias, e aí eu dividi isso tudo. Aí nesse ponto eu cheguei à conclusão que a minha preparação ia ser feita da seguinte maneira: ia ter um terço do tempo que eu ia estudar metade desses módulos, produzindo resumo sobre eles, e no outro terço do tempo eu ia revisar todos esses módulos e estudar a outra metade, fazendo resumo sobre essa outra metade, e no final de tudo eu ia revisar todas as coisas que eu tinha escrito de novo, entende? E pegar e fazer as provas do Enem. Isso é uma coisa que foi muito importante também para eu passar. Porque qual que é a questão da organização do planejamento? Quando você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer no dia, você não tem dúvida, você não tem ansiedade, e você entende que se você fazer aquilo que você tem que fazer, você vai passar, entende? No sentido de que você vai chegar lá tão preparado quanto você é capaz de estar. E é isso que isso me ensinou, que se existe um jeito, a gente pode ficar tranquilo que a questão é você focar e fazer de fato aquilo que você tem que fazer. Outra coisa também que foi decisivo para mim também foi a realização de exercícios, e eu tive a sorte também de encontrar canais no YouTube que faziam correções das provas do Enem, então todas as questões que eu errava, eu olhava as correções, eu anotava as correções em folhas, eu copiava tudo aquilo que era a matéria a respeito do que eu errei na questão, e eu ficava relendo as correções, as resoluções dos exercícios que eu não fazia, até aquilo ficar na minha cabeça, sabe? Eu literalmente revisava, eu relia inúmeras vezes as mesmas folhas de papel com as mesmas matérias, sabe? E eu também, em relação ao número de horas, eu anotava os números de horas que eu estudava por dia, eu anotava o número de módulos que eu fazia, eu colocava metas na semana de quantos módulos eu gostaria de fazer. E é que nem o João falou, não é que necessariamente você tem que estudar muito, entendeu? A questão do vestibular é qualidade, não quantidade. Só que aquilo me dava um parâmetro para saber se eu estava de fato empenhando tanto que eu estava conseguindo empenhar, ou se eu estava meio lento, o que, que eu tinha que melhorar, em que ponto que eu estava, porque isso era muito importante. Então acho que para mim foi isso que deu diferença, o planejamento, a estratégia e, óbvio, né, a execução disciplinada disso. E aí, Delano, responde pra mim agora. Depois aí que o Delano responder, você fala. Vou perguntar um negócio pra vocês dois. Vocês se consideram gênio, mano? Eu não me considero. Porque, tipo, todo mundo tem aquele mito que tem que ser gênio pra passar em medicina. Eu não me considero, não, mano. Aí vocês, assim, vocês se acham que são gênio, acima da média e tal, ou tipo, só são pessoas que tinham um objetivo, estudaram e conseguiram chegar lá? Mas manda aí, Delano, o que foi essencial para sua preparação? E me fala se você se acha um gênio. Vamos quebrar esse mito aí. Vamos pegar de frente para trás. Vamos pegar aqui da medicina e vamos começar a falar do ensino médio. O que aconteceu aqui? Eu acho que quando a gente chega na faculdade de medicina, acontece o mesmo pensamento que a gente tem lá durante a preparação para o vestibular. De que na faculdade de medicina eu tenho que estudar 18 horas por dia, né? Vou dormir o restante, com o tempo que sobrar eu como, vou no banheiro e é isso aí. Né? Eu acho que o diferencial para você ir bem no vestibular é você ir na faculdade de medicina. É você encontrar alguma coisa que te mantenha com saúde mental, que diminua aí a sua ansiedade. Foi isso que o Zé falou. Né? Porque se você tem uma rotina que você já sabe exatamente aquilo que você tem que fazer, você não fica ansioso. Né? De que, por exemplo, ó, hoje é sexta, aí vamos supor, agora é 2h36 e 4 horas até às 6 eu tenho que estudar geografia. Já está no meu planejamento, eu já sei o que eu vou fazer. Né? Então, a ideia de planejamento é o que funcionou muito para mim. Né? Por quê? Eu montei um planejamento de estudo, de, por exemplo, determinado tempo aqui eu vou dedicar para matemática, determinado tempo eu vou dedicar para geografia, para história. Né?
Mas eu sabia que essas disciplinas, elas têm formas diferentes de estudo, pelo menos para mim, né? Eu percebia que eu aprendia matemática, física, química, as matérias mais exatas, né, com exercício. Eu tinha que fazer exercício, não adiantava eu escrever fórmula, teoria, que aquilo ali não ficava na minha cabeça, eu chegava no exercício e não sabia fazer, né? Agora, nas disciplinas de história, geografia, português, redação, né, aí eu gostava de escrever, né? Por exemplo, na redação, como que eu ia fazer, né? Eu procurei a minha professora lá do Colune, né, e ela corrigia essas redações para mim. Eu escrevia essas redações, às vezes, durante as aulas do Colune, né, que estou vendo, essa aula não vai me agregar muito aqui agora, então vou fazer redação durante a aula, né? E a minha rotina era basicamente algo planejado, né? Eu saía de casa, eu ia para a aula no Colune de manhã, eu passava o resto da minha tarde na biblioteca da UFV, a BBT, né, onde o Zé estudou também. E eu ficava ali a tarde inteira estudando. Mas o que eu percebi? Que se eu ficasse a tarde inteira estudando, eu ia ficar doido, né? Porque eu já imaginava que eu tinha um peso muito grande nas minhas costas, né? De que eu vou voltar para a FUVEST, eu vou voltar lá em São Paulo. Será que eu vou fazer 31 de novo? Eu tinha esse medo. E esse medo pode gerar uma ansiedade muito grande em você. Mas o que eu fazia para distrair a minha cabeça nesses momentos? No primeiro semestre, eu fazia musculação, né, em 2018. Eu tinha aula, eu estudava e eu fazia musculação de noite. Todo dia, era essa rotina. No segundo semestre, eu comecei a fazer boxe, né? Eu fiz 6 meses de boxe durante a preparação aí do vestibular. E o boxe é legal, né? Porque você tá batendo num saco de pancada. Então aquilo ali alivia um pouco assim a sua tensão de final de dia cansado. Aí você chega lá, tem toda uma disciplina que o pessoal organiza durante os treinos. E isso é um diferencial muito grande. Então, o que é o diferencial para mim? É você ter um planejamento e segui-lo. De forma alguma, jamais eu me imaginei como alguém acima da média. Muito pelo contrário, eu me enxergo como uma pessoa muito, muito mediana em tudo, seja no esporte, né? Hoje eu pratico corrida. Desde 2019, quando eu comecei a correr, eu já fiz quase 10 mil quilômetros de corrida. Então, Você falar que você é mediano na corrida, eu sou o quê, mano? Para de zoeira, mas enfim, eu me mandei. enxergo muito mediano em tudo, né? Por quê? Eu acho que o que te permite se desenvolver é você ter o seu plano e segui-lo. E para você segui-lo, você precisa ter consistência. E a consistência, para mim, ela é como um combustível. É como se fosse um tanque de combustível. E da onde que vem o seu combustível para você manter a sua consistência? Para mim, é a minha família. Não tem outra explicação. Eu via muito vídeo motivacional durante a minha preparação de vestibular. Eu tinha pregado no meu quarto fotos de pessoas que me inspiravam. Eu tinha pregado fotos de jogador de futebol, eu tinha foto do Usain Bolt, eu tinha foto do Bruce Lee, né? São pessoas que fizeram um caminho bom de vida, que tiveram muito trabalho duro, muita consistência, mas a minha família, acima de tudo, na inspiração maior, né? Porque eu vejo a minha mãe, que cuida do meu irmão com síndrome de Down, meu pai hoje trabalha mexendo com computador. O dinheiro de aposentadoria dele dá para pagar o aluguel daqui de Juiz de Fora, o aluguel da minha casa em Piranga e a comida básica, né? Hoje ainda é muito difícil. E o meu pai conserta computador, ele formata computador, ele é técnico de informática, né? Hoje. E meu pai fala, olha, eu não gosto de fazer isso, de estar mexendo com computador, essas coisas, mas o cara me dá R$ 50 para me formatar o computador dele. Mas ter essa satisfação de que eu vou pegar esses R$ 50
e vou depositar para você depois. Isso motiva. Isso motiva muito. Meu pai nem sabe escrever direito. A minha mãe também não. Então, o que faz o diferencial para mim? Você ter um planejamento, você segui-lo, você manter a sua consistência e saber qual que é o seu propósito. Eu quero ter o propósito de honrar a minha família, de poder servir as pessoas da melhor forma que eu puder, seja através do esporte, né, da inspiração, no sentido de é possível que você seja médico e, ao mesmo tempo, ser um atleta de excelência. Eu acredito que isso é possível. Então, e servir as pessoas na medicina. Que para mim é o propósito maior da vida. O propósito maior da vida é você servir.